Bom, e para seguir a nossa agenda, eu convido a Márcia Castro, que estará conosco aqui remotamente. A Márcia Castro é chefe do Departamento de Saúde Global e Proteção da Escola de Saúde Pública de Harvard, pesquisadora do Comitê Científico do NCPI. Boa tarde, Márcia. Já está por aí? Seja muito bem-vinda. E eu peço a você para fazer a sua autodescrição logo em seguida, né, que dê início, então, à sua apresentação. Tá bom, muito obrigada. Boa tarde. Eu sou demógrafa, trabalho com doenças infecciosas, mas também com saúde e desenvolvimento infantil. Eu já estou aqui na Universidade de Harvard há 17 anos, coordeno um departamento e coordeno todo o programa de estudos de Brasil da universidade. Eu sou parte do comitê científico do NCPI, desde que o NCPI foi criado, e para mim é uma honra enorme participar de mais um simpósio internacional para compartilhar mais um dos working papers que o nosso comitê fez. É um tópico extremamente importante, um tópico que para a saúde pública ele é absolutamente fundamental. A gente não faz nada na saúde pública sem ter evidências, ou pelo menos não deveria fazer. E eu queria agradecer a duas pessoas que foram fundamentais ajudando o comitê científico a preparar esse relatório, esse working paper, que é a Juliana Camargo e a Tatiana Ionekura. Bom, por que a gente vai falar de evidências, né? O que são evidências para a política pública? Aqui, o que a gente está falando são resultados de pesquisas científicas, são resultados de estudos de casos, são avaliações de programas que estão acontecendo, mas também são indicadores que são acompanhados regularmente. No caso do desenvolvimento infantil, a gente está falando de indicadores de saúde, de educação, de assistência social. Esse indicador, ele tanto pode ser quantitativo como qualitativo, mas o que é importante aqui é que ele seja um indicador que seja coletado com uma perspectiva de direitos humanos, ou seja, ele tenha detalhamento por região, por idade, por sexo, por raça e etnia, e que permita que a gente não só acompanhe coisas que já estejam acontecendo, mas que também a gente possa identificar quem são as pessoas que precisam dessa política pública, quais são os problemas que têm que ser abordados com a política pública, onde estão essas pessoas que precisam ser abordadas pela política pública. Ou seja, ele é o dado e a análise desse dado para gerar evidência é a base de tudo que deveria ser feito na política pública, que inclui saúde, que inclui desenvolvimento infantil. Bom, então, quando a gente começa a gerar essas evidências, a gente torna ações mais efetivas, porque a gente realmente identifica qual é a necessidade que precisa ser abordado com a política, quem são os grupos populacionais que têm que ser abordados, aonde estão esses grupos populacionais, o que deve ser feito. Então, a gente desenha uma política que tem grande chance de ser melhor, de ser mais efetiva, que tem grande chance de ser mais custo efetiva, porque a gente sabe exatamente o que está fazendo e implementando essa política aonde ela tem que ser implementada, para os grupos que ela tem que ser implementada, e além disso você acaba tendo um resultado mais positivo para essas populações que são abordadas. É importante a gente se lembrar que a gente vive num ambiente onde os recursos são finitos, são escassos, portanto, ter o compromisso de usar essas informações para otimizar os recursos e ter políticas que sejam mais efetivas é absolutamente fundamental. Bom, todo esse processo, quando a gente pensa em usar esses indicadores para gerar evidências, um dos problemas que nós temos é que ainda há uma carência de indicadores que permitam um acompanhamento integral de todas as fases do desenvolvimento infantil. Eu vou mostrar daqui a pouquinho alguns exemplos, mas assim, a gente tem muitos indicadores na saúde, por exemplo, mas a gente ainda precisa de mais detalhes desses indicadores da saúde e ainda há uma carência de indicadores na área da educação e na área da assistência social.
Geralmente, isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos também, reclamar que o dado não existe ou reclamar que o dado é bom, não move a agulha, não resolve o problema. Então, quanto mais a gente usar, quanto mais for ressaltada a necessidade desses dados serem coletados, e, acima de tudo, quanto mais for ressaltado por que esses dados têm que ser coletados e por que eles podem melhorar a política pública e, portanto, o desenvolvimento infantil, é uma função de cada um de nós para que essa coleta, esse desenho dessas informações possa começar a acontecer. Novamente, é importante que, ao coletar essas informações, a gente abranja todas as fases do desenvolvimento infantil, para que a gente realmente consiga gerar as evidências e avaliar o que está sendo feito, mas também que a gente tenha os recortes socioeconômicos e geográficos que permitam que todas essas ações sejam direcionadas às populações mais carentes. E, tendo esses indicadores, a gente pode não só melhor desenhar a política pública, mas a gente pode avaliar a política pública que está sendo implementada, e o processo de avaliação é um ciclo que nunca termina, porque a avaliação vai nos mostrar o que precisa ser melhorado, modificado, expandido, e esse ciclo nunca para. Aqui nós trazemos apenas 3 exemplos de indicadores. Os 2 primeiros são indicadores disponíveis através de sistemas de informações do Ministério da Saúde, ou seja, o primeiro está relacionado a óbitos em menores de 1 ano de idade. Nós podemos analisar os dados de óbitos para gerar uma informação que compara óbitos observados e óbitos evitáveis, que é absolutamente fundamental. O segundo é sobre violência contra a criança, que é outra base de dados do Ministério da Saúde, que foi criada, acho que tem mais ou menos uns 7 anos, que é importantíssima, tanto para se avaliar violência contra crianças, mas também violência doméstica. E o terceiro é um dado do INEP, um dado da educação, que está relacionado a atendimento em creche. Então, esses são apenas 3 exemplos, mas o que a gente espera é que, em alguns anos, a gente não traga exemplos apenas, a gente traga uma lista enorme, uma tabela com vários indicadores que não só estão sendo coletados, mas estão informando o desenho de novas e melhores políticas para o desenvolvimento infantil. Aqui nós trazemos uma diagramação que está no working paper, que é um pouco pensar esse ciclo da política pública. Então, desde que haja informação, a ideia é que o problema possa ser identificado usando esses indicadores, e a identificação do problema são as lacunas, as barreiras, a necessidade de implementação de algo novo. Com base nesse problema que foi identificado, a política pode ser formulada, mas aqui é importantíssimo que desenhar a política não é desenhar apenas uma ação para o Brasil inteiro, e eu peguei o finalzinho da sessão anterior, e foi muito legal rever participantes do curso do NCPI que a gente fez aqui. Então, é uma política que tem que ser adaptada às necessidades de grupos específicos, ser adaptada às necessidades regionais, né? Então, por exemplo, eu trabalho na Amazônia, as escolas dependem de barcos, não do ônibus escolar. Tudo isso tem que ser levado em conta. Depois disso tem a implementação, e a implementação das políticas também traz uma série de dificuldades. Às vezes a gente acha que desenhou a melhor política ouvindo as comunidades, incorporando todo esse conhecimento, mas há barreiras, há problemas que só acontecem na hora de implementar, e isso tem que ser sempre melhorado, adaptado, reformulado, para que a política possa ter o desempenho que se espera desde o começo. A avaliação é uma fase absolutamente crítica. Esse é um problema não só no Brasil, mas em vários países. Muitas coisas são implementadas e não são avaliadas. Então, se elas dão certo, ninguém sabe e a gente não tem a chance de escalar. Se elas dão errado, ninguém sabe e o mesmo erro pode ser repetido. Então, esse é um grande problema. São várias políticas, ações, programas que são implementados, não são avaliados, e a gente nunca sabe quais foram os desafios, quais foram as barreiras, e se isso é algo que deveria ser adaptado em outros grupos, em outras localidades.
E a tomada de decisão, novamente, ela pega esse resultado da avaliação e é a chance de se melhorar, de se expandir, de se adaptar, de se modificar para que essa política sempre entre nesse ciclo que melhora a cada momento, seja qual for o período de avaliação, melhora a cada momento que está sendo feito, novamente, no nosso caso aqui, sempre com o objetivo de melhorar o desenvolvimento infantil. Esse ciclo da política pública, ele está totalmente dependente na existência desses dados, desses indicadores, e aí eu queria mostrar um outro diagrama que a gente usa muito na saúde pública, ou seja, muitos locais coletam dados. A coleta de dados é a primeira etapa em todo esse processo. Então, a certidão de nascimento, a certidão de morte, é a ficha do SINAM, é o censo escolar, isso é dado. Há uma etapa importantíssima que é transformar esse dado em informação. Tem muitos locais que são super ricos em dados, extremamente pobres em informação. A diferença é a análise desses dados, é linkar esses dados com outras bases, com outras informações, e aí você começa a lapidar esse dado, a gerar informação, a analisar essa informação e gerar evidência. Ao gerar essa evidência, esse conhecimento tem que ser traduzido numa linguagem que permita o diálogo com o tomador de decisão, senão não avança, não adianta trazer jargões, nada disso vai funcionar. E esse conhecimento leva à tomada de decisão, e aqui vem aquela etapa da avaliação que eu mostrei anteriormente, ou seja, um impacto efetivo em que você consegue avaliar se a coisa está funcionando ou não está funcionando, e como o ciclo continua, é essa coleta de dados e a geração de informação que vai permitir que você adapte, melhore, reformule, buscando o melhor dessa política pública. Aqui a gente mostra, eu trouxe alguns exemplos. Então, o primeiro é o PIM, a Primeira Infância Melhor, que foi a primeira política implementada no Brasil sobre em vínculos familiares, foi implementada no Rio Grande do Sul. A importância dos dados está bem aqui no meio, qual é a estratégia de avaliação? Foi criado um sistema online em que essas informações são armazenadas, que permite gerar esses indicadores para que você não só avalie, mas que você melhore o que está sendo feito. E um dos resultados, uma das evidências, é que a participação nesse programa, no Rio Grande do Sul, reduziu em 60% as chances de atraso no desenvolvimento infantil. Então, você tem a ideia, você coleta a informação, você implementa, melhora, avalia, e você tem um resultado que pode ser mensurado efetivamente. Um outro, esse é o segundo exemplo, é um programa Mãe Coruja Pernambucana, como o nome já diz, implementado em Pernambuco. Esse foi criado em 2007, então um ano depois do PIM, e aqui também a ideia é reduzir a mortalidade materna e infantil e fortalecer os vínculos. Novamente, foi criada uma base com vários indicadores, 17 indicadores, que permitem novamente avaliar o programa, medir o desempenho, fornecer evidências que possam melhorar o que está sendo feito. Em termos de desempenho, o programa mostrou uma redução efetiva nas taxas de mortalidade infantil e uma melhoria na realização de consultas pré-natal. No nosso documento, nós temos vários outros exemplos, além desses dois. Então, assim, eu queria convidar todos vocês a lerem esse working paper. Tem muito mais informação do que eu podia colocar aqui nessa apresentação, mas o que eu queria dizer é que fazer política pública, ainda que a gente tenha muita coisa sendo implementada, que ou não é feita com base em evidência, simplesmente replica algo que foi feito num contexto totalmente diferente, então a chance de dar certo é muito pequena. Então, não só ela tem que ser desenhada a partir de evidências, mas ela precisa ser avaliada. Né? Então, se a gente não usar a evidência para desenhar a política pública, é como se a gente estivesse fazendo política pública sem o norte.
É como se você estivesse caminhando numa estrada sem saber para onde você está indo. Você vai chegar em algum lugar, mas você não sabe para onde você está indo. E pensar em políticas públicas para a primeira infância, sendo desenhadas sem o norte, sem um rumo, não é algo que a gente possa aceitar, porque a primeira infância é a base de tudo, ela determina o que essa criança vai ser como adolescente, como adulto, como idoso, ela impacta a saúde, ela impacta o capital humano, ela impacta o desenvolvimento do país. Portanto, o desenho dessa política pública, acima de tudo, precisa do norte, precisa de uma direção, do desenho, a avaliação e a melhoria. Então é isso. Por favor, acessem o documento, o QR Code está aí, que eu espero que esteja bem visível na tela e vocês possam acessar o link. Tem muito mais detalhes e, mais uma vez, eu queria dizer que eu estou aqui representando todo o comitê científico. Isso é um trabalho de muitas mãos e, enfim, eu queria agradecer a cada um que aceitou levar adiante esse tópico e eu espero que seja uma contribuição importante para todos vocês. Obrigada, gente. Tá aí. Fica a dica, né? Muito obrigada pela participação, ainda que virtualmente, da Márcia aqui com a gente. E fica a dica, viu? Quem está aqui no auditório recebeu um resumo informativo desta publicação e de outras 3 publicações também do Comitê Científico do INCPI, que falam sobre racismo, desigualdades e prevenção da violência contra crianças. O Comitê Científico do INCPI é um grupo de 26 pesquisadores de diversas áreas que produz conhecimento acessível para apoiar a qualificação de políticas de primeira infância.